Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Reflexões Terapêuticas. Eu sou Marison Fraga, psicólogo e psicanalista, e hoje eu quero te contar uma história sobre algo que quase ninguém percebe, principalmente nos dias atuais. Principalmente na época pós-moderna, essa época que nós estamos vivendo, quase ninguém percebe, mas faz falta. Faz falta para todas as pessoas. Faz falta em todas as vidas. Eu estou falando do silêncio. Mas calma, eu não estou falando necessariamente do silêncio como ausência de som. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando do silêncio como presença de si. E aí eu te convido para ouvir a história que eu tenho para te contar agora, porque eu acho que essa história vai te ajudar a perceber a importância deste silêncio específico do qual eu estou falando. Vamos imaginar o seguinte: se você estiver prestes a dormir, eu te convido a fechar os olhos. Imagina que vamos voltar a ser criança, né? Eu vou te contar uma historinha para você dormir. Mas é uma história que é interessante que você esteja atento ou atenta, porque vai fazer você refletir. O propósito é esse. Vamos imaginar que há muito tempo atrás existia uma cidade que era muito movimentada. Essa cidade era posicionada num local, geograficamente, num local estratégico. Vários viajantes passavam por lá. Vários turistas iam até essa cidade. De forma que a cidade se tornou um ponto comercial muito importante. Naquela região, esta cidade, que eu estou pedindo para você imaginar, imagine que essa cidade seja a cidade mais importante daquela região. Não importa qual seja. Se você imaginou na Europa, tudo bem. Imaginou no Oriente Médio, tudo bem. Imaginou na América Latina, tudo bem. Imagina apenas uma cidade que é extremamente importante e que vários turistas passam por lá, vários viajantes passam por lá e o comércio é muito aquecido naquele local. As pessoas vendem de tudo, absolutamente tudo. Mas tem uma coisa que começou a chamar a atenção. Um velhinho, um velho sábio. Ele não vendia objetos. A cidade era muito movimentada. Tudo que ele colocasse lá, ele poderia vender: alimentos, roupas e, acessórios, tapetes, qualquer coisa. Armas. Mas ele vendia uma coisa que talvez você, inclusive, vá se impressionar. Ele vendia uma coisa que era muito rara. Ele vendia... ele colocou um stand. Ele colocou um stand na feira principal e ele simplesmente ergueu uma placa dizendo: vende-se. Mas ele não dizia o que era. Quem olhava para esse stand via que existiam vários potes. Esses potes eram grandes, esses potes estavam fechados. Você não via o que tinha lá dentro. E as pessoas perguntavam: o senhor está vendendo potes? Ele falou: não. Ele sempre falava isso: não estou vendendo potes. Mas quando a pessoa olhava para o stand dele, a pessoa via que existiam vários potes lá. As pessoas percebiam, né, que na barraca dele, por exemplo, que ficava inclusive até no centro da praça, ele não vendia perfumes, não vendia ervas, não vendia, por exemplo, manuscritos antigos, não vendia amuletos, nada disso. Ele vendia, ele apresentava potes de barro, não é que ele vendia, mas ele apresentava os potes de barro, estavam todos iguais, alinhados, estavam sobre uma mesa de madeira. Muita gente começou a passar na frente do stand dele e começou a sorrir.
E começou a achar engraçado aquilo, porque muita gente parava e perguntava: "O senhor está vendendo um pote?" E lembre-se, na placa só dizia o seguinte: "Vende-se". As pessoas perguntavam: "Você está vendendo potes?" E ele falava: "Não, não estou vendendo potes". Algumas pessoas começaram a perguntar: "O que se o senhor não está vendendo pote, o senhor está vendendo o quê? Alguma coisa que tem dentro desse pote, é isso?" E ele falou: "Sim, exatamente isso". E essa história começou a se espalhar. Então esse senhor completamente intrigante na feira principal, no centro da praça mais movimentada comercialmente, o senhor com a placa de "Vende-se", era um velhinho. Ele não estava vendendo potes, ele estava vendendo o que tinha dentro do pote. E a história se espalhou, se espalhou, se espalhou, até que algumas pessoas ficaram intrigadas e começaram a comprar esses potes. Compravam o pote e diziam, e aí o velhinho, ele falava o seguinte: "Olha, não abra esse pote até você chegar em casa. Espere quando você estiver na hora de dormir, sem ninguém por perto. Você abra o pote e você vai ver o que tem dentro." As pessoas ficavam extremamente curiosas. Talvez, inclusive, você que está me ouvindo está curioso ou curiosa. Talvez você esteja vivendo justamente a sensação que aquelas pessoas vivenciaram naquele momento. Muita gente começou a comprar e levar para casa esses potes. E quando chegaram em casa, essas pessoas abriam a tampa do pote. E adivinha só, lá dentro não havia absolutamente nada. Nada, nada, nada. As pessoas ficavam completamente irritadas, furiosas e no outro dia voltavam imediatamente para reclamar. Eu estou falando de uma cidadezinha pequena, longínqua, cidade que não tinha essa perspectiva, porque talvez tenha passado pela sua cabeça o seguinte: olha, isso aí é propaganda enganosa, eu colocaria na justiça. Então vamos considerar o seguinte: a gente está falando há muito, muito tempo atrás. Não tinha esse conceito de justiça que você entende. Não existia onde reclamar. Não existia código de defesa do consumidor. Não existia isso. Então você não tinha a quem reclamar. Você comprou o pote, levou para casa, abriu o pote e não tinha absolutamente nada lá dentro. Você tem que ficar com o pote. Ou você arriscava, voltava para o velhinho, reclamava da situação, e foi o que muita gente fez, na tentativa de reaver o seu valor. Muita gente chegava lá dizendo o seguinte: olha, o senhor me enganou, o senhor é um enganador, o senhor é um charlatão, o senhor é um picareta, esse pote está completamente vazio, o senhor falou que eu ia comprar um pote e que lá dentro tinha exatamente o que estava faltando em mim. E eu abri o pote e não tinha absolutamente nada. O velhinho sempre ficava muito calmo nessas situações. Ele sempre respondia com a mesma calma de sempre. Ele sempre respondia o seguinte: realmente, o pote está vazio mesmo. É exatamente isso. Mas é esse o silêncio que você não tem. A maioria das pessoas não entendiam absolutamente nada. Várias delas seguiam completamente irritadas. Tinha gente que ameaçava ele. Mas algumas poucas pessoas paravam neste momento em que o velhinho dizia: exatamente, o pote está vazio. Mas é exatamente o silêncio que você não tem. Ele está vazio de objetos, mas ele está cheio do silêncio que você não tem. Alguns poucos pararam, pensaram, olharam. Pela primeira vez em muito tempo, eles começaram a perceber o que na verdade estava faltando em suas vidas. Alguns sentaram com aquele pote vazio
respiravam cada vez mais devagar e percebiam finalmente aquilo que faltava em suas vidas e que nunca poderia ser comprada. Alguns, inclusive, até ficavam na dúvida, ficavam confusos e chegavam a perguntar: mas então, para que serve esse pote? E o velho sábio respondia: esse pote serve para lembrar a você que você só encontra o silêncio quando você cria um espaço dentro de si. Eu não vendo silêncio. Algumas pessoas dizem que eu vendo silêncio, eu não vendo. Eu vendo um lembrete. Com o passar do tempo, a cidade inteira entendeu. Essa história se espalhou e a cidade inteira entendeu que os potes, na verdade, eles não eram mágicos, eles eram convites, né? Convites para você pausar, convite para você escutar o seu próprio pensamento, convite para você deixar de ser reativo ou reativa, né? De se resumir apenas a uma reação. Convites, aqueles potes eram convites para você começar a ser de fato uma presença, estar ali no agora. Aí eu quero te convidar, querido ouvinte que está escutando o nosso podcast, eu quero te convidar a refletir o seguinte: quantas vezes você se sentiu sufocado, quantas vezes a gente se sente sufocado, cansado, ansioso, irritado, mas não é pelo excesso de coisas, de obrigação, é pela falta do espaço interno. A gente vive rodeado de estímulos, de telas, de celular, conversas, cobranças, urgências e por aí vai. E a gente acaba confundindo movimento com vida. A gente acha, por exemplo, que se a gente estiver parado, a gente não está fazendo nada. Eu posso estar fazendo muita coisa, não fazendo absolutamente nada que seja produtivo para essa sociedade. Eu posso estar fazendo muita coisa, como, por exemplo, descobrindo quem sou eu, em silêncio, parado. Alguém de fora pode me ver e pode dizer: ele não está fazendo nada, é um vagabundo, é isso, é aquilo. E a pessoa parada pode estar refletindo sobre a sua própria vida, desenvolvendo o autoconhecimento, planejando a próxima ação. Percebe? Uma vez eu escutei a criminóloga, a escritora Ilana Kazoy, ela dizendo o seguinte, que ela, para escrever um livro, muitas vezes ela precisa ir para a varanda e precisa ficar parada lá. No caso, ela fuma cigarro, pelo que parece, não sei se no momento parou, mas ela falou no período que ela fumava cigarro e às vezes ela acendia um cigarro e ficava na varanda. Às vezes ela passava muito tempo na varanda, meio expediente na varanda, talvez um dia na varanda, olhando simplesmente para o movimento da rua. E aí, quem estava na casa dela, provavelmente os familiares, diziam o seguinte: ela não está fazendo nada. Como assim ela não está fazendo nada? Ela está olhando e buscando uma nova inspiração. Talvez ela estivesse percebendo o que estava afligindo ela e perguntando de onde isso vem, para onde isso vai, por que eu estou preocupado com isso, em quanto tempo eu consigo resolver essa questão. Por que isso me aflige? Será que esse problema realmente é meu ou é do outro? São perguntas que fazem você desenvolver o autoconhecimento e a inteligência emocional. Quem também afirmou que já passou muito por isso, e não sei se passa ainda, foi o historiador e escritor Leandro Carnal. Ele também falou o seguinte: às vezes falta criatividade, você não sabe o que escrever na próxima página, então você precisa parar. Sai da frente do computador, vai para uma janela, fica um tempo lá na janela, sei lá o tempo que você precisa, mas fica um tempo lá e você talvez tenha um encontro com a criatividade que você precisa para escrever aquela página que está faltando. O fato é, muita gente confunde movimento com vida, movimento com produtividade. Nós confundimos, achamos que precisamos estar fazendo alguma coisa produtiva para todo esse sistema, porque se a gente não estiver fazendo coisas produtivas, nós não estamos vivendo e, consequentemente, a gente se sente culpado e, consequentemente,
nós não nos damos a oportunidade de vivenciar esse silêncio, quer sentir a presença do aqui e agora, quer sentir justamente o vento batendo na tua pele, quer sentir justamente talvez a água, se você estiver tomando banho, a água que está caindo no teu corpo agora. Você já fez esse exercício, por exemplo? Tentar rastrear as gotas de água, o filamento de água que cai na tua cabeça e encontra a tua cabeça e vai correndo pelo teu corpo. Ele vai correndo por onde? Pela frente do teu corpo, pelos ombros. Ele se divide, há alguma bifurcação, ele vai pelas costas, ele desce mais pela perna esquerda, pela perna direita. Esse é um exercício, inclusive, que eu estou falando para você, parece inclusive coisa de maluco, né? Mas eu estou falando para você um exercício proposto por Peter Levine, que é um médico, um psicólogo especialista em traumas. Ele escreveu vários livros, né? Esse exemplo, por exemplo, que eu estou dando aqui, consta no livro O Despertar do Tigre, de Peter Levine, que é especialista em trauma. Uma das formas de você conseguir não necessariamente superar, mas reduzir as consequências que um trauma traz para a tua vida é estando no aqui e no agora. E aí ele traz nesse livro vários exercícios, um dele é justamente esse que eu citei agora. Movimento não é vida. Barulho não necessariamente é existência. A gente precisa do silêncio. Agora, é verdade que muita coisa que a gente chama de cansaço, estou cansado disso, estou cansado daquilo, na verdade é só carência de silêncio. Mas não é um silêncio de uma casa vazia, abandonada que eu estou falando. É um silêncio de uma mente presente. É um silêncio de uma mente com atenção plena, de uma mente mindfulness. É o silêncio que limpa, que abre espaço, que diminui o peso da vida, que recoloca aquilo que importa no lugar certo. É um silêncio que, na verdade, ele não é ausência. É um silêncio que é encontro. Encontro com você mesmo. Esse encontro com você mesmo vai proporcionar também um encontro com suas emoções reais, com seus pensamentos mais profundos. É uma das experiências mais transformadoras dentro de um processo de análise. Na análise, na terapia, a gente cria um espaço silencioso que não existe o mundo lá fora. O que a gente chama de setting psicanalítico. É um ambiente onde você encontra o espaço para estar presente consigo e tendo o privilégio de uma outra pessoa inteiramente direcionando a sua atenção, interessada em ouvir aquilo que você tem para falar, sem interrupções, sem querer provar absolutamente nada, simplesmente querendo ouvir o que você tem para falar e proporcionar um ambiente que vai desenvolver o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Vai desenvolver uma série de tomada de decisão que pode transformar a tua vida como um todo. Vai fazer você perceber equívocos que você tem cometido há muito, muito tempo. Repetições, padrões de repetições e por aí vai. Na terapia, na análise, a gente cria esse espaço. É um espaço onde você escuta aquilo que você sente, já que talvez você tenha percebido, você não tem tempo no dia a dia para escutar aquilo que você está sentindo, aquilo que o teu corpo e a tua mente está gritando. O espaço da análise é um espaço onde você percebe realmente aquilo que você quer, qual é o seu verdadeiro desejo e não necessariamente o desejo do outro. O espaço da análise é um lugar onde você encontra respostas que o barulho esconde. A terapia é um pote de barro, como a gente falou na metáfora no início desse podcast. É um pote de barro sem nada dentro. Mas muda tudo dentro de você. Eu queria que você refletisse sobre a importância de você reservar um tempo para você, para escutar, nem que seja na hora de dormir,
Por que será que muita gente, inclusive, tem tomado remédio para dormir? Talvez seja mais fácil. Você toma um comprimido e não tem que ouvir aquilo que a tua mente está gritando, está pedindo para você ouvir. Está suplicando para você ouvir. Eu espero que essa história tenha te tocado. E eu espero que você compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir essa história, ou seja, precisando de um pouco de silêncio também. Caso você queira se aprofundar mais no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, caso você queira entender e ouvir o teu inconsciente, ouvir a tua mente, eu vou deixar os meus contatos aqui abaixo e, obviamente, você pode entrar em contato, que a gente vai ter o maior prazer em iniciar o processo terapêutico contigo. Mas, de qualquer forma, eu acredito que esse áudio ele já vai fazer você refletir sobre a importância de você valorizar o silêncio. E eu espero que você se lembre. Viva mais leve e pense mais fundo. Eu sou Marison Fraga, obrigado por ouvir mais esse episódio do Reflexões Terapêuticas e eu espero te ver no próximo episódio.